Pessoal que está em casa, está tudo ok aí? Compartilhamento e som? Tá sim, Alô? professora. Ok, então vamos lá começar. Então, gente, nessa aula de hoje aqui da cavidade pélvica, a gente vai estudar o ureter, que na verdade já estudamos, né? Porque o ureter tem uma parte abdominal, aí vamos estudar principalmente bexiga e uretra. Então, aqui você vê inicialmente o ureter, né? O ureter são dois canais, dois tubos, que vão conduzir a urina do rim para a bexiga e tem uma posição retroperitoneal, né? Assim como também o rim, eles são retroperitoneais. Eles descem aqui, presa à parede posterior do abdômen, aqui anterior ao músculo psoas maior. Depois eles vão penetrar aqui na cavidade pélvica e vai percorrer também essa região posterior da pelve. Como ele percorre essas duas regiões diferentes, ele é formado por duas regiões, né? A parte pélvica e a parte abdominal e a parte pélvica. E ao longo desse trajeto, ele sofre alguns estreitamentos, que são chamados de constricções. Aqui superiormente é a constricção abdominal, né? Que é na parte abdominal. Quando ele vai entrando aqui na cavidade pélvica, sofre a constricção ilíaca, que é quando cruza os vasos ilíacos. E depois a constricção vesical na hora que penetra na bexiga. Essa palavra vesical, né, vesícula urinária, é relativa à bexiga. A bexiga pode ser chamada também de vesícula urinária. O ureter, ele tem nos dois sexos relação importante, principalmente aqui na parte pélvica, com outras estruturas. Aqui no homem, né, no genital masculino, o ureter, que é um órgão urinário, ele vai se localizar próximo a essas duas estruturas. Essa aqui é o ducto deferente, que vai passar medialmente ao ureter. O ureter sempre fica assim na lateral e o ducto deferente medialmente. E aqui também vai ter essa relação com a vesícula seminal, que é essa estrutura aqui que vai produzir a maior parte do líquido seminal, que é eliminado na ejaculação. Ele fica próximo dessas duas estruturas. Na mulher, a relação principal do ureter na mulher é com a artéria uterina. Já até comentei isso na aula passada, né? A artéria uterina, ela emerge aqui da artéria ilíaca interna e ela tem esse cruzamento aqui muito próximo com o ureter. E essa relação de proximidade é importante em caso de esterectomia, já que essa artéria ela vai ser ocluída, ela vai ser ligada, e depois o ureter vai passar aqui próximo à parede superior da vagina, que a gente chama de fórnix. Fórnix é como se fosse o teto da vagina, onde ele circunda lá o colo do útero superiormente. Então, tendo em vista essa proximidade com essas estruturas, na mulher, essa parte pélvica do ureter vai ser irrigado por ramos das artérias uterinas. E no homem vai ser irrigado por ramos da artéria vesical inferior, né, já que ele passa aqui próximo dessas estruturas. Aí as veias têm o mesmo trajeto, também as veias do ureter pélvico vão desembocar nas veias uterinas, na mulher, e no homem nas vesicais inferiores. E o linfonodo, lombares e ilíacos, né, a sua drenagem. Aqui o linfonodo, nessa região pélvica, ele tem o mesmo nome dos vasos sanguíneos. Então, tem linfonodos ilíacos internos e ilíacos externos. Aí, depois, os linfonodos ilíacos comuns e aqui o linfonodo lombares. Vão seguir toda essa trajetória aqui até chegar aqui, ó, na cisterna do quilo. Essa linfa vai ser drenada aí pela cisterna do quilo. E aqui na cavidade pélvica, vamos encontrar a bexiga, também chamada de vesícula urinária. A bexiga ela tem essa função de armazenar temporariamente a urina. A gente já comentou na aula passada que o rim filtra o sangue, produz a urina, e a urina o tempo todo ela vai sendo conduzida para a bexiga. A bexiga ela é muito extensiva, ela vai, né, armazenando aí a urina até o momento da micção. A bexiga ela tem uma posição diferente no homem e na mulher. Em ambos os sexos, ela se localiza entre o peritônio, que passa aqui só cobrindo a sua parede posterior, e o assoalho pélvico, que são aqueles músculos também que a gente já estudou na aula passada, o músculo levantador
do ânus, principalmente, que é formado pelo ilho, coccígeo, pubo coccígeo e pubo retal. Ela fica coberta aqui superiormente pelo peritônio e aqui inferiormente ela vai repousar sobre essa musculatura aqui, ó, do assoalho pélvico. Se localiza no espaço retropúbico. Ela fica imediatamente atrás do pubis, que é essa parte mais anterior do osso ilíaco. Separada aqui da parede anterior da cavidade abdominal pela fossa supravesical. E posterior à bexiga, a relação é diferente no homem e na mulher, porque atrás da bexiga no homem tem o reto, existe uma depressão entre a bexiga e o reto, que se chama escavação reto-vesical. Aí na mulher, posterior à bexiga, tem o útero, e portanto vai ter uma depressão que se chama de escavação vesico-uterina. Na aula passada, eu falei que a mulher tem duas escavações aqui anteriormente, né? Aqui inferiormente. A escavação vesico-uterina e a escavação reto-uterina. E o homem só tem uma escavação, que é a reto-vesical. Então, está aqui mostrando na secção mediana, né, que é a presença da bexiga, e logo aqui atrás da bexiga a escavação reto-vesical, já que aqui é o masculino. A forma da bexiga ela vai variar conforme a quantidade de urina que tem dentro da bexiga. Essa parede inferior da bexiga ela é muito fixa assim, nas estruturas, mas essa parede superior, revestida de peritônio, ela é livre, ela não está fixa nas outras estruturas. Então, quando a bexiga vai enchendo de urina, essa parede superior ela vai subindo aqui, ó, ela vai ficando assim mais esférica. Quando a bexiga é esvaziada, quando você urina, aí essa parede superior, ela vai descer e ela vai ficar assim mais triangular, em forma de pirâmide invertida. Então, a forma vai depender da quantidade de urina que ela tem no seu interior. A capacidade, o tamanho da bexiga, ela é variável de pessoa para pessoa. Vocês vão ver lá no laboratório, nos cadáveres, que a gente tem umas bexigas menores, outras bexigas maiores, assim como o estômago. Ele é muito extensível. Na mulher, devido a essa proximidade aqui com o útero, determina que a capacidade dela vai ficar menor, e especialmente na gestação, porque na gestação o útero vai se expandir bastante aqui com o feto, ela vai ficar muito comprimida. Então, os gestantes, ela tem essa necessidade de urinar, né, de micção assim muito frequente. À noite, acorda várias vezes para urinar, principalmente no final da gestação. E no homem não, como só tem aqui as alças intestinais, jejum no ilho, que são órgãos, né, flexíveis, moles, ele vai se expandir mais aqui superiormente. Mas normalmente, quando a bexiga ela tem em torno de 300 ml, a gente já sente aquele estímulozinho, vontade de urinar. Porque a mucosa da bexiga, quando a bexiga está vazia, ela fica assim toda preguiada, toda enrugada. E quando a bexiga vai enchendo, como se fosse um balãozinho, ela vai ficando lisa e a mucosa estirada, né, tensa, é que vai determinar aquele reflexo da micção. Aí você já sente, né, que a sua bexiga está cheia, está repleta. A bexiga, ela tem uma parede aqui superior, que é revestida pelo peritônio. Ela tem uma parede aqui posterior, uma parede posterior, que está voltada aqui para o reto, ó. Parede superior, face ou parede superior, face posterior, e aqui embaixo, e assim para os lados, ela tem as faces inferolaterais. Essas faces superior e inferolaterais, elas vão se unir aqui nessa região anterior e a bexiga, ela fica assim pontiaguda nessa parte anterior. E esse ângulo aqui anterior da bexiga se chama ápice, é o ápice da bexiga. Do ápice da bexiga para a cicatriz umbilical, para o umbigo, tem um ligamentozinho, que é o ligamento umbilical mediano, que é o resquício embrionário do úraco, né, do embrião. Aí a bexiga, como eu falei, ela fica assim um pouco pontudazinha, pontiaguda para frente. Essa parte aqui anterior é o ápice da bexiga. Essa parede posterior, assim mais plana, se chama fundo ou base. Tá? Aqui atrás, ó, a parede posterior, ela é assim mais reta, mais plana, a gente chama de fundo ou base. Essa região inferior, de onde vai sair a uretra, é o colo da bexiga. Nos homens, o colo está aqui em contato com a próstata. Inclusive, lá na peça, no laboratório,
fica bexiga e próstata junto, porque elas ficam realmente aqui fixadas uma na outra. Então, o colo da bexiga no homem encontrado com a próstata. E essa parte aqui central da bexiga é o corpo. Então, ela tem essas partes, o ápice vesical, esse ângulozinho anterior, o fundo é toda essa parte aqui mais central, o corpo, o fundo ou base é a parede posterior e o colo é essa região anterior, inferior, de onde vai sair a uretra. O colo da bexiga, eu já tinha falado, ele é assim mais fixo. Essa parede superior, ela é mais livre, ela fica se movimentando, né, quando a bexiga vai enchendo. E esse colo aqui não, ele é fixo. E ele se liga aqui à sínfise púbica por um ligamentos que no homem eles são chamados de ligamento pubo-prostático. E na mulher é chamado de ligamento pubo-vesical. Na mulher, o ligamento só vai para a bexiga, então eu chamo de pubo-vesical. No homem, vai para a bexiga e para a próstata. Aí é chamado de pubo-prostático. Mas ele se fixa nas duas estruturas. Eu já comentei isso na aula passada, assim, a parte genital ela é muito valorizada. Aí, normalmente, quando a estrutura tem outras conexões, mas se vai para a parte genital, normalmente esse nome genital é que predomina. Então, ligamento pubo-prostático no homem, ligamento pubo-vesical na mulher, ela vai fixar, ela vai se estender do colo da bexiga para a sínfise púbica. E no homem se estende também para a próstata. O ureter desemboca onde? Lá no fundo, o ureter, ó, tá aqui o órgão uretérico, ele desemboca aqui no fundo. E a uretra, ela vai sair aqui do colo. Eu já mostrei esse interior da bexiga no outro slide. A bexiga, como todo órgão oco, ela é parede formada por camadas, né? Normalmente são 3 camadas. A camada externa da bexiga é serosa, revestida pelo peritônio só superiormente. Mas essa parede aqui inferolateral, essa camada, né, externa inferolateralmente, ela é formada por um tecido assim frouxo, que ele é rico em veias, tem um plexo venoso vesical, e no homem tem o plexo venoso prostático também, então tem muitas veias, e tem muito tecido adiposo. Então, é um tecido conjuntivo frouxo, e aqui só superiormente é que vai ser revestido pelo peritônio, então é uma camada serosa superior. A camada média da bexiga, assim, mais espessa, é formada de músculo, e esse músculo é chamado de músculo detrusor da bexiga. Quando esse músculo se contrai, ele vai assim comprimir a urina para a urina ser eliminada pela uretra. Mas tem também os esfíncteres, que ficam também controlando a abertura e o fechamento da uretra. Esse músculo detrusor da bexiga, ele é formado assim por 3 camadas de músculo, por 3 estratos musculares. Tem umas fibras longitudinais, assim, nessa posição, né? Vertical, longitudinal externa. Tem as fibras longitudinais internas, e entre elas duas tem uma camada assim circular. Essa camada circular, aqui no colo da bexiga, vai formar um esfíncter uretral interno. Então, são fibras envolvendo aqui esse órgão interno da uretra. Hã? Sim, o músculo é liso, mas essa musculatura aqui, porque a uretra, ela tem o esfíncter uretral interno e o esfíncter uretral externo. O esfíncter uretral externo é estriado esquelético, então é aqui que você controla. Mas o músculo detrusor da bexiga, apesar dele ser liso, a gente consegue controlar. A gente aprende a controlar, né? Na infância, no início ali da infância, não controla. Mas depois a gente tem esse controle voluntário. Mas ele é músculo liso. E a camada interna, que é essa camada aqui, ela, como eu já falei, ela é uma camada mucosa, que quando a bexiga está vazia, ela é toda preguiada, ela é toda enrugada. Mas quando a bexiga está cheia, ela vai esticando, ela se torna lisa. Agora, tem uma região aqui inferior, aqui próximo do colo, que a mucosa ela está sempre lisa, ela não enruga, porque é uma região assim mais tensa. E essa região que tem as formas de um triângulo é chamada de trígono da bexiga ou trígono vesical. Esse trígono da bexiga, os vértices do triângulo, é um triângulozinho cujos vértices
são representados por orifício, que são os ossos. Esses dois aqui atrás são os ossos uretéricos, né? Que vem o ureter de cada rim, aí quando ele se abre aqui são os ossos uretéricos. E esse que vai sair aqui na região mediana é o osso interno da uretra. Então, se eu unir esses três ossos, fica um triângulo, e esse triângulo se chama trígono da bexiga, ou trígono vesical. Entre os ossos uretéricos se forma assim uma elevação, que é a crista interuretérica. E no osso interno da uretra forma uma crista também, só que não é transversal, é assim longitudinal, que se chama úvula. Então, aqui na bexiga tem essa elevaçãozinha que é a úvula. A úvula aqui no sexo masculino, ela fica muito próxima da próstata. E em casos de câncer de próstata, essa úvula, né, ela vai se alterar assim, o formato e muitas vezes é importante aí para o diagnóstico. Então, aqui são os ossos uretéricos, aí aqui é a crista interuretérica. Aqui é o osso interno da uretra e aqui é a úvula. Essa úvula, depois ela vai se continuar aqui na uretra, formando a crista uretral. Então, isso aí é o que você identifica no interior da bexiga. Então, essas são as características da bexiga. A bexiga, ela é irrigada por artérias que provêm da ilíaca interna, que são as artérias vesical superior, que é essa aqui, e a vesical inferior. Elas vão irrigar toda essa região aqui da bexiga, né, superior e inferiormente, ambas vindo da artéria ilíaca interna. Lembrando que a artéria vesical inferior da mulher, ela se chama artéria vaginal. As veias, elas também são a veia vesical superior e a veia vesical inferior, e elas também vão drenar para a veia ilíaca interna. Então, tem o mesmo trajeto. Só que essas veias, elas são bem numerosas aqui no colo e na próstata, elas vão formar um entrelaçamento de veias, que é o plexo venoso vesical, e no homem também tem o plexo venoso prostático. E tanto o plexo venoso vesical como o plexo venoso prostático, eles vão drenar para as veias vesicais, superior e inferior. E as veias vesicais, elas vão desembocar na veia ilíaca interna. Aí a bexiga, ela também vai ser drenada a sua linfa para os linfonodos ilíacos externos e os linfonodos ilíacos internos. Os linfonodos ilíacos externos, até pela proximidade aqui, por exemplo, com o ápice, com essa face superior, essa região aqui mais anterior, ápice e parede superior, é drenado para os linfonodos ilíacos externos. Aí aquela parte mais profunda, mais interna, de colo, de fundo, já vai ser drenada para os linfonodos ilíacos internos. Só que tanto os linfonodos ilíacos internos como os externos, depois essa linfa aqui vai ser drenada para os linfonodos ilíacos comuns. E depois a linfa vai passar por esses linfonodos aqui, que são linfonodos lombares, e aí depois vai chegar lá na cisterna do quilo. E a inervação, como a bexiga, ela é constituída de músculo liso, ela apresenta uma inervação simpática e parasimpática. A inervação simpática, ela sai lá das regiões baixas da inervação simpática. A inervação simpática, ela sai da medula espinhal de T1 até L2. Então, lá na medula espinhal, nos segmentos L1, L2, vão sair nervos, né? E esses nervos eles vão se anastomosar com os nervos parasimpáticos aqui próximo à bexiga. Aí vai formar um plexo, é o plexo venoso, é o plexo nervoso hipogástrico. Aqui são as fibras simpáticas, essas vermelhinhas, que saem lá da medula lombar, L1 e L2. Aí aqui são as fibras parasimpáticas, que saem lá na medula sacral, S2, S3, S4. Aí esses nervos esplâncnicos pélvicos, eles vão se anastomosar, formar um plexo nervoso hipogástrico, lá na região mesmo do hipogastro, e aí eles vão aqui inervar essa musculatura da bexiga.
Só que a inervação simpática, ela mantém o tônus do colo vesical, ou seja, ela mantém o colo vesical fechado. E a inervação parasimpática, através desses nervos esplancnínicos pélvicos, ele vai ser motora para o músculo detrusor, vai fazer o músculo detrusor se contrair e vai abrir os esfíncteres, né, os esfíncteres uretrais. Ela vai inibir o tônus dos esfíncteres. Então, ela abre os esfíncteres e vai promover a micção. Ou seja, quem faz realmente a micção é o sistema nervoso parasimpático. E o simpático, ele mantém esse tônus, né, o colo fechado. Então, essas aí são as informações sobre a bexiga. Bexiga, lembrando que ela também é chamada de vesícula urinária, porque vesícula é um termo que se usa para aqueles órgãos que não produzem nada, que só armazena uma secreção de outro órgão, né? Como a gente viu, por exemplo, com a vesícula biliar. Então, a urina também, a bexiga também é uma vesícula, só que é uma vesícula urinária. Ela armazena a urina produzida pelos rins. Então, tudo relativo. Isso, sondagem vesical, artérias vesicais, isso. E a via final aqui do sistema urinário é a uretra. E você está vendo a uretra feminina e aqui a uretra masculina, que elas são bem diferentes nos dois sexos, né? Porque a uretra masculina vai passar dentro da próstata, vai passar dentro do pênis, então ela é bem extensa. E a uretra masculina, ela faz parte tanto do sistema urinário como do sistema genital. Então, é um canal comum aos dois sistemas, que vai transportar a urina durante a micção e vai conduzir também o líquido seminal durante a ejaculação. Já na mulher, porque o homem só tem um canal para os dois sistemas. A mulher não, ela tem os dois canais separados. Então, o canal urinário, que vai eliminar a urina, é a uretra. Mas o canal genital, que vai ser eliminado o fluxo menstrual, que vai acontecer a cópula, né, a relação sexual, a penetração do pênis, é na vagina. Ela tem dois canais diferentes e o homem é só um canal comum aos dois sistemas. Como essa uretra masculina e feminina são muito diferentes, a gente vai estudar elas, né, separadamente. Então, tá aqui a uretra masculina, passando aqui inicialmente na próstata, depois ele vai passar ali numa musculaturazinha que forma o diafragma urogenital, e depois vai passar no corpo esponjoso do pênis. Então, é uma estrutura bem longa, e que tem a função de conduzir a urina da bexiga para o exterior, mas também conduz o sêmen do ducto ejaculatório para o exterior. Ela tem um trajetozinho aqui bem pequeno na parede da bexiga, antes de chegar na próstata. Aí essa parte a gente chama de pré-prostática. Alguns livros nem colocam essa parte pré-prostática, mas alguns livros que eles detalham mais, por exemplo, o Fatini, ele só divide a uretra masculina em três partes: prostática, membranácea e esponjosa. Aí o Moore, ele cita também essa pré-prostática, que é antes de chegar na próstata, ou seja, quando ela ainda está aqui na parede da própria bexiga, né? Também chamada de parte intramural, porque está dentro do muro, da parede. E a parte menor, ela mede mais ou menos meio a 1,5 centímetros de comprimento. Aí depois vem a parte prostática, dentro da próstata, medindo mais ou menos 3 centímetros. A seguir vem a parte membranácea, que é quando passa nessa musculatura aqui, que forma o diafragma urogenital, também uma parte bem pequena. E depois a uretra esponjosa, que vai passar dentro do corpo esponjoso do pênis. O pênis, ele é formado por dois corpos cavernosos, e aqui no meio o corpo esponjoso. Aí vai passar dentro do corpo esponjoso do pênis. Daí a nomenclatura de uretra esponjosa. Então, essa uretra pré-prostática é só essa parte aqui da uretra ainda transitando aqui na parede da bexiga. Seria essa partezinha aqui, ó. Como eu já falei, uma parte bem pequena. E essa abertura aqui, essa comunicação da bexiga com a uretra se chama ósseo interno da uretra. E essa musculatura que mantém esse ósseo fechado é o esfíncter interno da uretra. Então, o ósseo é o orifício, o músculo é o esfíncter interno. Esse esfíncter interno, como eu já falei, ele sempre está fechado, ele tem um tônusinho normal.
E nos homens é importante, até para o líquido seminal, não voltar aqui para a bexiga, porque tem homens que têm disfunção que o líquido seminal ele volta para a bexiga. E aí é o que se chama de ejaculação retrógrada. E às vezes o líquido seminal ele também vai eliminado junto com a urina. Aí tem uma cirurgiazinha para você fazer essa correção. Aí se chama ejaculação retrógrada. Aí a seguir tem a uretra prostática. Na uretra prostática vão existir algumas estruturas aqui já mais relacionadas ao sistema genital. Aqui na bexiga eu falei que essa elevação é a úvula. Aí a úvula, ela vai se estender lá para a uretra. Quando ela continua aqui na uretra, a gente chama de crista uretral. Na bexiga é a úvula. Hã? Vixe, Maria. Na bexiga é a úvula e aqui é a crista uretral. Só que a crista uretral, ela é assim delgada, mas ela tem uma dilatação aqui. Essa dilatação se chama colículo seminal. O colículo seminal, ele tem 3 buraquinhos. Um buraquinho em cima e esses 2 aqui embaixo. Esse orifício aqui em cima, ele se chama utrículo prostático. E esse utrículo prostático é o remanescente embrionário do útero. A estrutura, né, os ductos lá paramesonéficos, que na mulher forma o útero, no homem não se desenvolve, mas fica assim um sacozinho, uma bolsinha aqui dentro da próstata. Aí se chama utrículo prostático. Abaixo do utrículo prostático, esses 2 orifícios aqui são os ossos dos ductos ejaculatórios. Os ductos ejaculatórios, eles passam aqui dentro da próstata, um de cada lado, trazendo os espermatozoides para serem eliminados na ejaculação. Aí o ducto ejaculatório pequenininho de cada lado, dentro da próstata, quando eles terminam aqui no colículo seminal, os 2 orifícios são os ossos dos ductos ejaculatórios. Então, essas 3 estruturas, o triplo prostático e os 2 ossos do ducto ejaculatório, eles estão no colículo seminal. E o colículo seminal, essa elevação, que aqui lateralmente a ele é assim, uma região funda, é uma depressão. Essa depressão aqui do lado do colículo seminal se chama seio prostático. E no seio prostático também tem um monte de orifícios, tem vários buraquinhos. Esses orifícios aqui são os ossos dos ductos prostáticos. Ou seja, o que o homem elimina na ejaculação, uma parte vem do ducto ejaculatório, né, que vem lá do testículo, epidídimo e ducto deferente, trazendo os espermatozoides. E outra parte já vem aqui direto da próstata, trazendo aquele líquido, né, de consistência característica, que é o líquido seminal. Aí junta tudo aqui e vai ser eliminado. Essa glândulazinha aqui, que se chama glândula bulburetral, ela também ainda produz uma pequena quantidade. E a vesícula seminal, que ela vai se juntar com o ducto deferente para formar o ducto ejaculatório, ela vai produzir a maior parte do líquido. Ou seja, o líquido seminal, ele é produzido na vesícula seminal, na próstata e na glândula bulburetral. Só que a glândula bulburetral é essa pequenininha que produz menos. E a vesícula seminal é que produz mais. E a próstata produz uma quantidade intermediária, menor do que a vesícula seminal. Sim, só que o espermatozoide mesmo vem pelo ducto ejaculatório. A próstata, ela só produz líquido que vai se juntar com o restante do sêmen. Mas isso aqui tudo vai misturar aqui na uretra e aí vai ser eliminado na ejaculação, tudo junto. Então, seio prostático, que é essa depressão do lado do colículo seminal, e os orifícios são os ossos dos ductos prostáticos. A próstata é uma glândula, né? Apesar dela não ter o nome glândula, mas ela é uma glândula e ela vai produzir essa secreção, que faz parte do líquido seminal. Essa terceira parte aqui da uretra, também bem pequena, é a uretra membranácea. É quando a uretra passa dentro dessa musculatura aqui, que se chama diafragma urogenital. E essas fibras do diafragma urogenital, elas envolvem aqui a uretra e vão formar o esfíncter uretral externo. Aqui vai ser o esfíncter uretral interno
E aqui, quando passa na uretra membranácea, é o esfíncter uretral externo. E a última parte da uretra masculina é a uretra esponjosa. Como eu já falei, ela passa dentro do corpo esponjoso do pênis, que é um tecido erétil que tem no pênis. O pênis tem 3 corpos eréteis, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Aí, dentro do corpo esponjoso, passa a uretra esponjosa. Ela é a parte maior, cerca de 15 centímetros de comprimento. E o corpo esponjoso, ele não é assim uniforme em toda a extensão. Ele é mais dilatado aqui no início. Essa parte que ele é aqui dilatado se chama bulbo do pênis. E ele volta a dilatar lá na extremidade distal, na glande do pênis. E nessas 2 dilatações, a uretra aqui internamente, ela também fica mais dilatada. No bulbo do pênis, tem uma dilatação que se chama fossa intrabulbar. E na glande do pênis também tem uma dilatação que se chama fossa navicular. Então, as fossas são dilatações que acontecem no corpo esponjoso nas 2 regiões que ele também é dilatado. Bulbo, fossa intrabulbar, e na glande a fossa navicular. Deixa eu ver se tem outra figura, não, vou botar bem aqui. Aqui na uretra esponjosa vai desembocar os ósteos dos ductos das glândulas bulburetrais. Aqui tem as glândulas bulburetrais, aí ela tem um ductozinho comprido, aí aqui, ó, vai desembocar o ducto dessa glândula. Então, aqui são os ósteos das glândulas bulburetrais. Elas já estão aqui na uretra esponjosa, na fossa navicular. Na fossa intrabulbar, Então, essas aí são as características. No seminário de períneo, vai falar um pouquinho também, porque a uretra, ela começa na pelve, né, lá na bexiga, mas aí depois ela passa pelo períneo também. Então, quando for falar de pênis, termina falando um pouquinho também sobre essa parte aí esponjosa da uretra. O livro ele vai repetir um pouco. Enquanto que a uretra masculina ela é mais complexa, tem aquelas 4 regiões, tem várias formações anatômicas no seu interior. A uretra feminina não, ela é bem simplesinha. Ela começa aqui também no colo, né, da bexiga, no ósseo interno da uretra, e ela é bem pequena, aproximadamente 4 centímetros de comprimento, pequenininha, e ela vai terminar aqui na vulva, entre os lábios menores, anterior ao ósseo da vagina. Esse aqui é o ósseo externo da uretra e aqui atrás tem o ósseo da vagina. A uretra, ela se localiza anterior à vagina. Ela fica na frente da vagina. Só que a vagina é um canal maior e mais dilatado. E a vagina é um canalzinho menor e bem estreito, porque a uretra. A uretra só vai passar urina, então ela é estreita e curta. E a vagina não, vai passar pênis, criança, né, recém-nascido. Então ela é bem mais dilatada e ela é mais comprida. Ela tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, a vagina. E então, ela é, né, 4 centímetros e 6 milímetros de diâmetro, que internamente se localiza anterior da vagina. Aí ela vai ter os ósseos e os esfíncteres. Aqui, no próximo ao colo da bexiga, vai ter o ósseo interno da uretra e o esfíncter interno da uretra. Aí, quando passa aqui nessa musculatura, vai ter o esfíncter externo da uretra. E lá na extremidade é o ósteo. Ó, aqui no pênis, na uretra, né, masculina, o esfíncter externo, ele fica aqui, ó, nessa musculatura. Mas o ósseo externo, ele fica lá na extremidade. Aqui o interno, o ósseo e o esfíncter, eles são na mesma região. Mas os externos, aqui fica o esfíncter, nessa musculatura, e lá na extremidade fica o ósseo, que é o orifício. Aí aqui na feminina não é tão distante assim, mas eles não coincidem na mesma região. Aqui no diafragma urogenital tem o esfíncter externo e aqui na extremidade tem o ósseo externo. O ósseo externo da uretra, ele se localiza assim entre 2 estruturas genitais. Aqui é o clitóris e aqui é a vagina. Então, o ósseo externo da uretra
se localiza posterior ao clitóris, aqui é a glande do clitóris. O clitóris seria o análogo ao pênis, também é um tecido erétil. Ele aumenta de volume um pouco na excitação sexual. Eles provêm da mesma estrutura embrionária, o pênis e o clitóris. Só que o pênis, por ação da testosterona, vai crescer bastante. Mas a mulher, se ela tomar testosterona, o clitóris, ele cresce um pouquinho. Às vezes, mulher, né, para ficar forte, toma testosterona, ele fica saindo, assim, aquela projeçãozinha, por ação do hormônio. Então, o ósseo interno, esfíncter, e é isso. Aí, aqui nessa figura, né, porque aqui é uma secção mediana. Aí, aqui é uma secção frontal, né, cortou nessa posição. Aí, aqui também na mulher, a uretra. Aí, aqui tem o lábio menor, o lábio maior, né, e aqui vai estar o clitóris e o bulbo do vestíbulo, que são, na verdade, assim, tem duas estruturas na mulher que corresponderiam ao pênis, que é o bulbo do vestíbulo, que é esse aqui, e o clitóris, porque o clitóris também, ele tem só uma glandezinha, mas depois ele divide, assim. Aí aqui você vê o bulbo e o clitóris, são duas estruturas eréteis na mulher. E a função deles, principalmente do bulbo, é ficar comprimindo o pênis quando o pênis passa aqui na vagina, mas posteriormente. O pênis entra aqui e o bulbo contorna assim a uretra e a vagina. Aí, na hora que ele aumenta de volume por ereção, ele comprime mais para ter uma maior fricção do pênis na vagina. Ó, na verdade, o esfíncter externo, essa musculatura aqui é o diafragma urogenital. Aí esse diafragma, porque aquele diafragma que a gente estudou na aula passada não é esse aqui. O diafragma que eu estudei na aula passada é esse aqui, ó. Esse aqui é que vai formar o assoalho pélvico. Aí embaixo do assoalho pélvico ainda tem essa outra musculatura aqui, diafragma urogenital. Aí a musculatura aqui do diafragma urogenital, ela circunda a uretra, aí as fibras mais internas vão formar o esfíncter externo. E o esfíncter interno não, só essa musculatura mesmo lisa lá da bexiga circundando aí o ósseo interno. Aqui é o ósseo interno e esfíncter interno. Aí aqui estaria o esfíncter externo e lá na extremidade o ósseo externo. E é isso. E aí? Revisão para falar. Revisão. Eita, bem pouquinho assunto, né? Para fazer essa revisão. Baço, pâncreas, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, rim, suprarrenal, ureter, fígado, peritônio. Professora, só tira só uma dúvida para mim, mas é outro assunto. Sim. A tênia omental, ela fica no colo transverso, ela fica na parte anterior, né? E no colo descendente, ascendente, é na parte posterior? No colo descendente e ascendente, tanto a tênia mesocólica como a omental, elas ficam posterior, as duas. Só fica anterior mesmo a livre. Aí as três tênias, elas vão se encontrar lá na saída do apêndice vermiforme, na emergência do apêndice vermiforme. Mas elas são professora. No colo descendente e ascendente, na parte posterior fica tanto a omental como a mesocólica. Só na posterior que fica a tênia livre, né? Não, na anterior fica a tênia livre. Na anterior. Entendeu, Fernanda? E no transverso, ela fica posterior à tênia livre, né? Aqui no transverso, a que fica anterior é a omental. E a mesocólica e a livre ficam atrás. Ficam posterior. Obrigada. De nada. Gente, então, né, que bom que a outra turma achou a prova fácil, né? Vocês também, a maioria de vocês, eles acharam.
É porque esse assunto, realmente, assim, como eu já tinha falado para vocês, são coisas grandes, não é nada assim, dá para vocês ter um entendimento, porque, assim, alguns assuntos vocês terminam. Exatamente, vocês terminam querendo